Olá, gente iluminada! Está no ar mais um Papo de Tarô e Companhia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa leitura do oráculo. Lembrando que essa é uma leitura atemporal. A hora que você chegar nesse vídeo, ou que esse vídeo chegar até você, é que está na hora de você assistir. Então, lembrando também que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, porque não é uma leitura personalizada. Então, tire para você só aquilo que te interessa. Eu venho hoje aqui com o Buda rosa e com o Buda marrom. Você pode escolher um para a pergunta principal, um ou outro, e o outro para uma pergunta de complemento. E aí fica a seu critério. Então, lembrando que nós temos o Buda rosa para uma pergunta e o Buda marrom ou bege para a segunda pergunta. Depois da leitura do oráculo, eu vou tirar uma carta do tarô para cada pergunta do oráculo para complementar. Então, vamos lá. Se precisar, pare o vídeo para se conectar. Peça a espiritualidade para que te oriente. Faça a pergunta e vamos lá. Tirando agora a primeira pergunta para o Buda rosa. Você que escolheu o Buda rosa, fique atento. E assista até o final, porque às vezes no final você vai ter o entendimento da mensagem geral. Mensagens, conselhos e direcionamento dos oráculos para quem está assistindo este vídeo. Mensagens, conselhos e direcionamento dos oráculos para quem está assistindo este vídeo. Não existe resposta. Aguarde a evolução dos fatos. Não sei se dá para ler. Acho que dá, né? Então, uma mensagem muito curta, mas muito objetiva. Não existe resposta. Aguarde a evolução dos fatos. Nossa, eu quero resposta e a resposta veio dizer que não tem resposta. Temos que entender uma coisa. Nem tudo está no nosso controle. Talvez você esteja querendo administrar ou resolver coisas que não estão na sua alçada. Aguarde a evolução dos fatos. Paciência, uma outra mensagem aqui. Às vezes é preciso a gente ter paciência para esperar as coisas evoluírem. Dá tempo ao tempo para as coisas acontecerem. Você é uma pessoa ansiosa? Você está num momento que está querendo resolver as coisas o mais rápido possível e isso está te incomodando? Não pense em outra coisa. É importante essa resposta para você? Com certeza deve ser. Mas às vezes as coisas não estão no tempo que a gente quer. Está no tempo de Deus, está no tempo do universo. Está no tempo da gente aguardar, da gente desenvolver algumas habilidades como a paciência, como a compreensão, que a gente não controla o tempo e nem controlamos fatos que não estão ao nosso alcance para resolver. Nem tudo depende da gente. Tem coisas que dependem de outras pessoas. E isso a gente não tem como controlar. Então, se você está aguardando uma resposta e essa resposta ainda não chegou, se você está querendo resolver alguma coisa e acha que está arrastando, que está demorando, primeiro para pensar por quê que as coisas ainda não se resolveram. Será que você precisa agir mais, rever o que você está fazendo
ou como você está fazendo, porque a resposta não está vindo ainda no tempo que você quer. E aguarde a evolução dos fatos. O que eu posso fazer? Eu só posso esperar. Se não depende de mim, eu só posso esperar. Você é uma pessoa que sabe esperar? Ou você acha que tudo tem que ser no seu tempo e se não for, você fica muito ansioso, muito ansiosa? Então vamos com calma. Se é um projeto, se é uma situação, se é uma posição de alguma pessoa, vamos aguardar, porque a outra pessoa tem o tempo dela e tem o livre-arbítrio. Então trabalhe sua respiração, sua ansiedade, medite, ore, pedindo sinais. Procure ver por que as coisas estão demorando. Às vezes a culpa nem é do outro, às vezes é sua. Que não movimenta e fica esperando as coisas acontecerem. Então, é uma mensagem muito curta, mas muito direta. Vamos ver o que o tarô vem nos dizer para complementar, esclarecer essa mensagem. Mensagens, conselhos e direcionamento para quem escolheu o Buda rosa. O Imperador. Pois é, quando a gente fala em imperador, qual arquétipo? O que é a palavra imperador? O que essa imagem diz para você? Bom, o imperador, ele é um líder. Mas para ele ser um bom líder, ele precisa ser seguro. Ele precisa saber o que está fazendo. Ele precisa agir. Ele precisa ter sabedoria para gerir o império. Não é qualquer um que tem condição de gerir o império. Como você está gerindo o seu império? Como? Está se movimentando? Às vezes é preciso delegar. Será que você não pode ver se pedindo ajuda de alguém mais experiente, você consegue desenrolar as coisas que você precisa desenrolar? Para e pensa. É um pouquinho assim. Será que as coisas não estão indo porque eu poderia me dedicar mais? Ou porque eu estou meio desorganizado nesse processo? Porque preciso ser uma pessoa organizada. Focada. Você está focado? Você está focada? Ou você está no automático? E um imperador, ele também precisa ter paciência. Ele precisa ter estratégia. E uma boa estratégia requer paciência para ela que se desenvolva no seu tempo da forma que ela precisa ser desenvolvida. Então você que escolheu o Buda rosa, talvez precise dar uma organizada melhor. Mais leveza. Talvez esteja com com o elemento fogo do imperador ali, muito forte, muito agitado, muito ansioso e querendo... Calma. Calma. Tenha calma nesse momento da sua vida. Respire. Eu sempre falo, um dos segredos da vida é saber respirar.
É saber o momento de parar e analisar. Cara, meu império tá desgovernado, tá um caos, tá a zona total. Então, vou parar, vou ter paciência, vou esperar isso aqui resolver. Isso aqui ainda não resolveu por quê. Faça uma análise estratégica do que está acontecendo. Faça uma análise estratégica do que está acontecendo na sua vida. Como você está conduzindo isso? Como você está gerindo a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos, as suas relações? Está muito impaciente? Está muito ansioso, ansiosa? Então, pode saber que a ansiedade não vai resolver, só vai piorar. Então, fique atento, fique alerta e faça uma análise. Uma análise da sua vida, uma análise dos seus movimentos, uma análise das suas metas e estratégias. E uma análise de como você está caminhando nesses processos. Você está fazendo o que precisa fazer para chegar onde você quer? E a gente aqui também, voltando aqui no imperador, cuidado. Cuidado para você não ser arrogante. Porque o lado sombra do imperador é a arrogância, é a prepotência e o autoritarismo. Então, talvez a sua ansiedade possa estar te levando a ser uma pessoa autoritária, estar cobrando quem não deve na hora que não deve. Tá jogando a sua ansiedade para cima dos outros ou botando culpa em outras pessoas porque as coisas ainda não estão acontecendo no seu tempo. Então, interessante trabalhar essa ansiedade. É importante trabalhar as suas metas e seus movimentos para poder chegar onde você quer, ver os sinais que você quer, as respostas que você quer, talvez acelerar os fatos, o desenvolvimento dos fatos. Talvez você quer tirar um documento que o documento não sai nunca. Dá uma ligada, vai lá ver por que está demorando. Talvez alguma exigência que você não sabe. Talvez você quer uma atitude de alguém que ainda não está em condições de te dar ou de resolver. Então, o momento agora é de calma. É de discernir, é de sabedoria. É de agir como imperador. Agir na hora que tem que agir, parar na hora que tem que parar, saber o que vai falar, estratégia, no momento de estratégia. Então, reavalie. Procure meditar quando estiver muito ansioso, muito ansiosa. Procure relaxar e entender que a gente não domina o tempo. Então, para quem escolheu o Buda Rosa, fica esta mensagem para você. Agora vamos para a segunda mensagem do Buda Marrom. Se você escolheu o Buda Marrom como mensagem principal, então vamos lá. Mensagens, conselhos e direcionamento para quem escolheu o Buda Marrom. Se estiver cansado, esgotado, descanse. Dar um passo atrás pode ser uma boa estratégia para avançar em seguida. Pois é. No mundo de hoje, vivemos acelerados. Vivemos se atropelando, atropelando as coisas, atropelando as pessoas.
E acabamos de falar sobre ansiedade. E às vezes a nossa ansiedade nos esgota, às vezes o nosso cansaço nem é físico, às vezes o nosso cansaço é mental. E aí o cansaço mental esgota. E acaba que esgota a nossa energia física. Então tá muito cansado, muito estressado, esgotado fisicamente e mentalmente. Para tudo. Reavalie. Organize o seu dia. Será que você não está colocando tarefas demais além da conta? Ou está querendo fazer tudo com uma perfeição que não existe? E quando a gente está muito cansado, a gente não produz. Porque se a gente não vai chegar nem à perfeição, muito menos próximo da perfeição. Às vezes o nosso melhor, né? Porque eu sempre costumo dizer que a perfeição do meu dia é aquele dia eu dei o meu melhor. Essa é a minha perfeição de hoje. É dar o meu melhor. Mas quando eu tô muito cansada, quando eu tô esgotada, quando eu tô estressada, o meu melhor vai estar muito aquém do melhor que eu poderia dar. Então, às vezes, é muito importante, é necessário, às vezes é vital que você pare, que você encontre um momento de descanso. Porque tem gente que está tão acostumada a trabalhar, que não sabe descansar. Cara, eu falo isso sabendo o que eu tô falando porque eu já fui muito assim. Viver o ócio criativo, viver o ócio era uma coisa que para mim era quase que impossível, porque eu estava tão acostumada a trabalhar muito, que eu precisava trabalhar muito. E final de semana, quando eu podia descansar, eu estava fazendo faxina na casa, eu estava lavando roupa, eu estava arrumando gaveta, eu estava fazendo um monte de coisa, porque eu não conseguia parar para descansar durante o dia. À noite eu conseguia, porque eu já estava com aquele modelo mental, trabalha de manhã, trabalha blá, 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 e descansa de noite. Então não podia ter sábado, domingo, feriado. Ficar parada para mim era uma tristeza. É claro que eu consegui realmente ficar exausta. E aí eu descobri o ócio criativo. Descansar, ler, tirar final de semana para descansar. Durante a semana fazer pausas. Durante o trabalho para tomar um café, para descansar, para reorganizar a mente. Então, às vezes é momento de parar, se realinhar, descansar, para avançar. Então, avalie se esse é seu caso. Você pode não estar exausto, mas pode estar à beira de uma exaustão. Às vezes a gente vive esquecido e não sabe por quê, porque a gente está cansado, a mente está cansada, o corpo está cansado. Às vezes acorda cheio de dor, corpo todo dolorido, acorda achando que dormiu pouco, que o sono não valeu. Então, reavalie a sua rotina, reavalie seus dias e reavalie se você está com uma agenda sana, porque às vezes tem pessoas que têm agendas insanas e no final do dia não cumpriu nem a metade e fica frustrado, mas não é porque você não teve muita capacidade, é porque você fez coisas além, anotou coisas além do que é humanamente possível, até porque o nosso dia tem surpresas, tem imprevistos, dependemos de outras pessoas, né? E já vamos falando aqui que a gente acabou de falar para quem escolheu a leitura do Buda Rosa. Agora vamos a complemento com o tarô. Mensagens, conselhos e direcionamento para quem escolheu o Buda Marrom.
a morte. A carta da morte, ela vem falando pra gente, não da morte física, mas no entendimento de transformação, de transmutação, de mudanças. A morte vem complementando essa leitura, dizendo, cara, tá errado. Você precisa mudar essa sua forma de viver, essa sua forma de encarar o trabalho, essa sua forma de se organizar. Tá na hora de se renovar. De renovar a sua forma de se organizar, de renovar a sua forma de trabalhar. Talvez até renovar o trabalho, de ciclo social. Talvez está na hora de tirar umas férias e aproveitar esse momento para se reinventar. Está na hora de você se cuidar, de transmutar essa pessoa que está desequilibrada, trabalhando, exausta, cansada, que seja emocionalmente. Não, meu trabalho, eu estou trabalhando, está tranquilo, mas a minha exaustão é mental. Então vamos ver por quê. Será que você não está jogando muito peso nas coisas além do que elas são realmente? Será que você não está valorizando demais alguém ou uma situação, um fato? Então, às vezes é momento de você parar e se sintonizar e ver o que está me causando essa exaustão e será que eu não sou a grande culpada disso? Porque geralmente somos nós mesmos. Porque seja lá o que estiver acontecendo, essa semana mesmo eu fazendo uma leitura de tarô, eu falei para minha consulente uma coisa. Às vezes, nós que nos colocamos em situações que não precisaríamos estar, porque não controlamos nossos sentimentos. Sentimento é uma coisa que a gente não controla, não tem como controlar. A neurociência já explica isso. Nós não temos como controlar. Mas ela também explica que nós podemos controlar a forma que lidamos com os nossos sentimentos. E isso parece que é a mesma coisa do que controlar nossos sentimentos, do que controlar a forma que lidamos com os nossos sentimentos. Se a gente prestar atenção, não é a mesma coisa. Porque o sentimento, ele vem independente. Porque é muito rápido. Acontece uma situação, o sentimento, a reação, ela é praticamente imediata. Você pode até na hora ficar pé da vida, pode ficar com raiva, mas pode parar e dizer assim, não, peraí, calma. Calma. Como eu vou lidar com isso? Estou perdendo o controle, estou surtando. Não estou vendo a realidade. Estou envolvida por essa emoção. Peraí, como é que eu vou lidar com isso? Peraí, vou respirar para analisar. Peraí, eu estou me fazendo de vítima. Será que eu sou realmente uma vítima? E se for, eu vou ficar chorando em posição fetal? Ou vou agir? Eu vou tentar superar? Ou vou procurar ajuda? Entendeu? Ou então estou sofrendo por isso um tempão. Será que não está na hora de parar de sofrer por isso? Ou de tentar organizar esse sentimento? Então, para você que escolheu o Buda marrom, tá na hora de parar os excessos. Tá na hora de parar e descansar. Tá na hora de fazer mudanças no seu eu.
São mudanças, essa morte aqui, ela fala de mudanças interiores. Porque tem mudanças que primeiro tem que vir de dentro para fora. Então, forma de agir, forma de pensar, forma de se cuidar, forma de se organizar. Então, fica essa mensagem para você que escolheu o Buda marrom, de mais leveza, mais estratégia para trabalho, mais estratégia mental, mais tranquilidade na vida, porque as coisas vão ficar muito mais leves dessa forma. Então, espero que tenha servido de orientação, de clareza para você que está assistindo o vídeo. Eu agradeço a sua presença, principalmente para quem fica até o final do vídeo. Também agradeço de coração as mensagens, os compartilhamentos e as inscrições. Você que está inscrito no canal pode saber que você está fazendo parte de uma egrégora de pessoas que estão buscando conexões, que estão buscando entender e usando as ferramentas holísticas, o poder espiritual e essa conexão com pessoas iluminadas que assistem esse canal. Sejam sempre bem-vindos, sempre bem-vinda. E até o próximo papo de Tarô e Companhia.